Olá, tudo bem com você? Hoje é quarta-feira, dia 11 de fevereiro, nós estamos aqui mais uma vez, começando um dos nossos cultos semanais da Primeira Igreja Batista em Cascadura. Como eu sempre falo, espero que esteja tudo bem com você aí, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar que você estiver assistindo esse culto. E que tudo que for falado, cantado aqui nesta noite ou nesta manhã, nessa tarde, não importa o horário que você está assistindo, mas que fale diretamente ao seu coração, a tudo que você está precisando. Que esse culto seja realmente um recado de Deus para o seu coração nesse momento. Nós vamos já dar início agora nessa primeira parte, lendo um texto bíblico que fica lá no livro de Salmos, no Salmo 24, e ele fala sobre santidade. É o que nós vamos pensar hoje e vamos pensar no culto de domingo também, sobre essa palavrinha tão conhecida e tão difícil. Não é isso? Mas eu vou ler aqui com vocês, nós vamos ouvir uma música, meditar na letra dela, depois o pastor Marcos vai falar mais sobre esse assunto. Vamos ler então aqui juntos. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Do Senhor, quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, este estará diante do Rei. Então santifica-me, purifica-me. Eu quero estar junto a ti, quero habitar em tua presença. Então santifica-me, doce presença.
Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, estamos na segunda quarta-feira, dia 11 de fevereiro, pela graça do Senhor. Amém? Sejam muito bem-vindos mais uma vez a este culto doméstico. Quando a gente adora o Senhor, a gente reflete sobre a palavra de Deus. Você já deve ter feito um momento de oração. Se não, para o vídeo aí agora, ou depois que terminar o culto, você ora ao Senhor. Você pode aí ver a Rose. Nós lemos um texto bacana aí de Salmos 24, falando sobre coração, mãos, né? Coração puro, limpos, aquele que entrega a alma ao Senhor. Somos chamados para isso. Nosso Deus é santo e Ele quer que sejamos santos também. E Jesus veio para fazer isso na nossa vida. Quero agradecer mais uma vez o carinho de todos em relação ao meu aniversário, agora na igreja, né? Enrolaram o pastor de novo, era um bolinho, virou um almoço, cada um trouxe um negócio, foi um banquete. Obrigado pelos presentes. Aqui, ó, irmã Marilu, tá aqui, ó, saudações tricolores, né? Aqueles que torcem para o melhor. Já começamos aí o ano ganhando a Taça Guanabara, né? Implicâncias à parte, como é bom fazer parte da PIB de Cascadura, uma igreja acolhedora, uma igreja carinhosa, uma igreja que tem vivido um tempo exponencial na sua história, 92 anos de história. Irmãos, vocês também louvaram o Senhor cantando Santidade com Raquel Novaes. Ah, se um dia a gente pudesse, né, Rose, trazer a Raquel Novaes aqui no Rio de Janeiro. Como essa menina canta bem, como ela toca, como ela passa para nós uma espiritualidade, algo muito bom. Louvado seja Deus pela vida dela, a família, o ministério dela. E quem subirá, ela canta essa música. E em determinado momento diz: escreva, Senhor, em meu coração santidade ao Senhor, escreva, Senhor, em meus pensamentos, escreva, Senhor, em meu querer, escreva, Senhor, em minha história. Que seja uma das orações do dia de hoje, desse culto, para a honra e glória do nosso Senhor. Queridos, vocês leram um texto também, vamos ler agora, melhor dizendo, o texto, que está em João capítulo 2, versículos 15 a 17, vai aparecer, o Gesimar vai botar para a gente, um texto muito que vocês conhecem, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? O apóstolo João, então, escrevendo uma carta. Ele escreve os evangelhos, lembram? E João, o mais novo dos apóstolos, aquele que mais vive, que morre no final de sua vida, é perseguido, martirizado, sofre muito, mas, segundo a tradição, morre de morte morrida já na velhice, né? Quando a gente fala tradição, são documentos que se tem de historiadores que não estão na Bíblia, porém existe uma veracidade na sua informação. João então escreve o Evangelho, que fala sobre o grande amor de Deus por nós, por mandar o seu Filho, como é o versículo do nosso finalzinho de culto, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse grande amor está permitindo que eu grave agora esse culto, esse momento de estudo, chovendo a beça. Hoje é segunda-feira à noite, chovendo bastante aqui na cidade. Não sei se hoje, se na quarta-feira, quando você assistir, essa chuva continuará. Se você está me vendo
é porque Jesus está te mantendo de pé e a gente vive por esse amor. Quando João escreve as cartas, são 3. A primeira é a mais longa, depois vem a segunda e a terceira, que só tem um capítulo, e depois Apocalipse. Então João tem uma responsabilidade bem grande de orientar, de instruir, de exortar, de admoestar, de doutrinar o seu rebanho, a sua paróquia, que seria um ambiente de Éfeso, e tantas coisas que Deus fez através desse apóstolo, que nós conheceremos lá no céu, um dos filhos do trovão, né, juntamente com Tiago, seu irmão, o primeiro a morrer, martirizado por Herodes. Ele então, ao escrever essa primeira carta, o primeiro capítulo fala da vinda de Jesus, de que ele era Deus, e segundo historiadores e pelo teor da carta, e os teólogos estudiosos nessa área, e a gente vai estudando, aqueles que estudaram antes de nós, seria uma resposta a doutrinas já que combatiam o cristianismo naquela época. A gente está falando aqui anos 90, né, 80, essa carta é datada mais ou menos já no final do século, e a igreja sempre foi, queridos irmãos, afetada no sentido, combatida, já tentaram minar de todas as formas a mensagem do Evangelho. E dizem que Jesus não existiu e a Bíblia é um livrozinho qualquer. Imagina, ó, se fosse um livrozinho qualquer, não teria tanta perseguição, tantas intervenções malignas. Ele vai escrever e falar ao seu rebanho, ele vai chamar sempre de filhinhos. No capítulo 1 já vem essas orientações, né, sobre ser luz, que Deus é luz, que não existe trevas. O capítulo 2, então, ele inicia essa orientação falando com o seu povo em relação, né, o amor fraternal, a vitória sobre o maligno. Ele fala sobre filhinhos, vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Ele vai falar aos pais, ele vai falar aos jovens, vocês já venceram o maligno, permaneçam firmes. Ele vai dar essa orientação agora nesse texto que a gente leu. Depois ele vai partir para os anticristos. Sempre existiu o anticristo. O espírito do anticristo está na terra, combatendo o evangelho de Cristo. Chegará um tempo, quando tudo estiver mais próximo do final, ou chegar no final, o anticristo, que seria um personagem mais forte e com maior ênfase para finalizar todas as coisas. Precisamos entender que em todas as gerações os anticristos existiram, pequenos ou grandes. Anticristo significa aquele que é contrário a Cristo, opositor a Cristo, porém tem um detalhezinho sempre que eu falo para vocês, que essa preposição ela também significa no lugar de, ou seja, ele é anticristo porque ele quer o lugar de Cristo. E isso acontece nas heresias. Ele já está orientando, irmãos, no primeiro século. 2000 anos se passaram, né? 200 séculos se passaram. E a gente continua lutando. E temos visto muitas heresias, temos vivido um tempo muito difícil, pelo menos na minha perspectiva, como cristão antes de tudo, como discípulo de Jesus, mas como pastor, como profeta, como mestre, e um professor que se esforça para pregar a palavra e ensinar com zelo ela, diante de um cenário tão difícil que vivemos, mas alertados pela palavra. Então, João, ao falar sobre isso, ele está combatendo o que nós chamamos de duas doutrinas naquela época, chamada docetismo, que vem de uma palavra grega chamada dokel, que significa parecer. Jesus, ele não era o que era. Ele parecia ser humano. Parecia que ele morreu na cruz, como se fosse algo mágico. E uma vez que eles defendiam essa tese, essa ideologia, já que se usa tanto essa palavra nos dias de hoje, precisava tirar o Jesus histórico,
né? O Jesus carne, o Jesus que veio morar entre nós. Então, desde que Jesus subiu aos céus e os apóstolos receberam a ordem de levar o evangelho em todas as eras, o espírito do anticristo, dominado por Satanás, pelo diabo, ele levanta pessoas muito capazes, persuasivas, pessoas muito cultas, e para retirar o poder de Jesus. Impossível isso acontecer, mas precisamos estar sempre atentos. Então esse docetismo era essa doutrina daquela época, que também tinha uma mistura com gnosticismo. São termos que não são muito familiares para os irmãos. Gnose vem do grego, significa conhecimento, então envolvia um conhecimento místico, da busca pela verdade, mas a verdade não era uma pessoa, e sempre atacando o nome de Jesus, o evangelho que crescia, o cristianismo que crescia. Muito, muito tenro ainda, mas no mundo espiritual as coisas funcionam diferente. Não tem essa cronologia toda que nós temos aqui. Quando nós lemos esse texto aqui e essa exortação aos seus filhinhos, ao seu rebanho, à sua paróquia, ele vai falar sobre amor. Ele fala antes um pouco, mas nesse texto que nós lemos aqui, vai ser a nossa reflexão de hoje, ele diz assim: não ameis o mundo. Então, só que quando você pega a palavra mundo, que é cosmos, no grego, a língua grega é a base do Novo Testamento, cosmos significa adorno, criação, então algo organizado. Então Deus, quando criou o mundo, o cosmos, organizou tudo no seu lugar no universo, não tem nada fora do lugar. Muitas vezes somos nós que ficamos fora do lugar ou queremos tirar alguma coisa do lugar. E quando a gente mexe na criação de Deus, tirando alguma coisa do lugar, afeta. Então temos visto maior calor, temos visto muitos lugares nevando onde não nevava, outros com muito calor, muitas chuvas, águas, tantas outras coisas que a gente tem visto. Pela intervenção do ser humano, a intervenção pecaminosa muitas vezes do ser humano. Então esse mundo, no sentido aqui da palavra cosmos, o contexto que vai estabelecer o significado. Então quando ele diz assim, não ameis o mundo, ele não está falando da criação, ele está falando da ética corrompida, o pecado. Então não ameis esse mundo corrompido. Para você poder fazer uma analogia, um entendimento maior, que eu acabei de citar agora, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Que mundo é esse? Somos nós, as pessoas. Deus nos amou, Deus nos ama e Deus sempre nos amará. Então esse é o contexto. Tem um mundo caído, né, a morte espiritual. Então são os contextos. E a gente vai desenvolver esse ambiente do cuidado que a gente tem que ter com o mundo que está à nossa volta. Nós precisamos amar as pessoas, nós amamos a criação de Deus, mas não amamos este mundo dentro da sua ética, dos seus valores, da corrupção. E esse é o desafio num mundo cada vez mais relativista, num mundo que está se perdendo os absolutos e inclusive dentro da igreja de um modo geral, ou de determinados tipos de comunidades de fé, em que parece que o mundo entrou de vez. Com coisas muito sérias acontecendo. E a igreja chamada evangélica no Brasil está aí envolvida em tantas coisas erradas que não deveria. No caso dos seus líderes, né? Seus falsos líderes, anticristos, que o próprio João fala. Quando ele diz assim, não ameis o mundo nem no que dá no mundo. O mundo oferece muitas coisas para nós. Estamos inseridos aqui. E nessa quarta-feira agora, nós estamos aí já no Rio de Janeiro, vivendo o ambiente do carnaval, com os blocos aí,
são 1000 e poucos blocos que rodam pelo Rio de Janeiro, até culminar lá no Sambódromo, na apoteose, quando existe a adoração plena. Aí eu sou repetitivo todos os anos. O carnaval é uma religião. E o ambiente cultural é o pano de fundo para se propagar em nosso país há anos. Desde que eu me conheço por gente, tem o carnaval, é coisa centenária, patrimônio imaterial, né, do Brasil e tudo mais. E para muitos é uma festinha cultural, de alegria, de farra, de sair do cotidiano, da sátira, da piada, de botar uma fantasia, ir ali pro bloco da esquina, cantar uma musiquinha diferente, dar uma calibrada, poder beber, né, poder encontrar amores, como se abrisse um portal da licenciosidade, da libertinagem, e você pudesse entrar ali porque não é pecado, né? E a gente sabe o que está por trás disso. Mas percebemos nos últimos anos que mais do que nunca, no ambiente ali da apoteose, daquela grande catedral ali, de certa forma, que é o Sambódromo, ali são adorados deuses. O carnaval é uma religião panteísta, com vários deuses, e ali eles são invocados. E é interessante que a gente tenha observado nas redes sociais, se você é uma pessoa aí que está vendo, lendo, os próprios líderes estão falando, né? E tem aí uma escola de samba, se a escola é para ensinar alguma coisa, e não é só samba que se ensina, de que o carnaval é macumba, que é uma religião, parte da religião, que envolve também o candomblé, a umbanda, o espiritismo, a invocação de espíritos, das quais nós respeitamos. Eu nunca tive dificuldade com isso, mas nós combatemos de uma forma eclesiástica, como tantas outras, entendendo que essa religião não faz parte daquilo que a Bíblia ensina. E se você de repente já militou nessa religião em algum momento, você sabe do que eu estou falando. E falei isso domingo, e é interessante que está cheio de crentes frequentando esses lugares. Crentes indo nos blocos, na Sapucaí, isso a gente ouve. E até num evento que eu estava uns dias atrás, um dos pastores que coordena alguns projetos da nossa convenção, um deles é o Impacto de Carnaval, ele deu um testemunho de púlpito, para quem quisesse ouvir, no aniversário da Convenção Batista Carioca, ali na PIB do Rio, que foi abordada uma família que tinha acabado de sair lá do desfile, ali aquele finalzinho da apoteose ali, que o pessoal, da dispersão que eles chamam, e quando foram falar de Jesus, ele falou: não, a gente é crente, a gente estava no culto de manhã, e a gente veio aqui hoje, é cultura, a gente veio se alegrar e tal. Tá vendo? Então hoje as pessoas ainda postam, as pessoas ainda estão postando. Antigamente o pessoal fugia. A gente sempre ouviu casos, né, de pessoas que fugiam para um ambiente aí para querer descobrir alguma coisa, viver umas aventuras. Queridos, isso faz parte do mundo. Então eu costumo dizer que eu vejo a dedicação dessa religião, daqueles que são adeptos do carnaval, para fazer as roupas, as fantasias, ensaiar, tudo direitinho. E muitos crentes, às vezes, não querem fazer nada dentro da igreja, né? Reclamam de tudo. Parece que, como diz a Bíblia, né, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. É interessante algumas coisas que a gente observa dentro do ambiente da sociedade que a gente está. E aí, quando ele fala desse amor do mundo, ele está dizendo que o amor do Pai não está nele. Então, o amor de Deus não está no mundo, nesse mundo caído, dominado pelas trevas. A Bíblia diz que Satanás é o príncipe das trevas. Ele está cegando aqueles que são os filhos da desobediência. E talvez você viveu isso, né, dessa cegueira espiritual, e
a gente consegue interpretar de uma forma mais profunda dependendo do tempo em que Jesus salvou a pessoa. Então, tem pessoas que são salvas na vida adulta e viveram muitas situações e testemunham do que era. Outros, nem tanto. Meu contexto é o contexto de ser nascido igreja, Jesus salvar muito cedo e a gente ficar, graças ao Senhor, na casa do Pai até o dia de hoje. E o amor de Deus não está nessas coisas. Nesse mundo que é corrupto, nesse mundo que é violento, falei domingo sobre a violência da mulher contra a mulher. 4 mulheres são mortas todos os dias, irmãos. Todos os dias. O mundo que jaz no maligno. Então, nós, como igreja, combatemos pregando Jesus, que é o amor de Deus. Então, mas ele já dizia para aquelas pessoas, cuidado com o mundo, os prazeres do mundo, porque o amor do Pai não está nele. Aí aqui, João já ajuda a gente aqui na hora de pregar, que ele já dá os 3 pontos direitinho, né? Da reflexão. Porque tudo que há no mundo, aí ele vai citar o que é? Concupiscência da carne. Concupiscência, uma palavra diferente, mas eu gosto que elas estejam na palavra de Deus para a gente aprender algo novo. Concupiscência é desejo. A carne aqui é o meu ego. Então, se eu vivo pelos desejos da minha carne, o amor do Pai não está em mim. E essa carne, esse eu, esse ego, orgulho, vaidade, mentira, ganância, corrupção. Vamos continuar olhando para o nosso país? Tenho falado para vocês, nunca se prendeu tanta gente nesse país nos últimos anos. Desde políticos do alto escalão, militares, empresários, bandidos, quadrilhas, traficantes, recuperação de dinheiro, vai buscar não sei aonde, manda a Interpol prender, corrupção, concupiscências da carne. E o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A gente está vendo as nações, as guerras atuais, tudo por causa de dinheiro, por causa das terras raras. Ninguém sabia disso, irmãos. Eu nunca tinha ouvido falar em terras raras. Do ano passado para cá, todo mundo, né? E aí estão as brigas aí, Estados Unidos de um lado, a China de outro, os dois brigam para controlar o mundo. O Brasil é o segundo maior que tem, né, jazidas de terras raras. A Ucrânia, tadinha, ninguém quer o povo da Ucrânia, quer as terras raras que estão lá. E assim a Venezuela, outra sofrida aí com isso, já é sofrida pelo Maduro que apodreceu, e agora o pessoal quer petróleo, que o pessoal quer as riquezas da terra. Concupiscências, desejos da carne, do ego. Isso vai envolver violência, como eu falei, e já disse para vocês, eu gosto muito de números, de estatísticas. 40% das mulheres que sofrem violência, todo tipo de assédio, são evangélicas. 40% dessas mulheres. A grande pergunta é, os maridos são crentes ou não? Vamos seguir em frente? Ele vai dizer que nesse mundo tem a soberba da vida. A soberba, o orgulho, a vaidade que derrubaram Adão e Eva. E eles queriam ser deuses, eles queriam o lugar de Deus. Todas as vezes que você deixa de cumprir uma orientação dada por alguém, você quer o lugar dela. Então, um filho que desobedece à ordem do pai ou da mãe, ele se coloca no lugar do pai e da mãe. João está falando dessa soberba, do tipo de pessoas que têm um discurso triunfalista, de que acham que estão acima dos outros e vivem dessa forma, pisando nas pessoas, conspirando contra as pessoas, atrapalhando a vida das pessoas, destruindo famílias, destruindo casamento, negócio e tudo mais. E a gente precisa entender que isso não é só de novela, né? Não é só novelesco, não é só das séries aí que hoje a gente vê e tudo mais, não é só dos livros de Agatha Christie, ou do Senhor dos Anéis de Tolkien, ou de tantos outros livros de ficção ou romances.
é o ingrediente de um mundo caído, de um homem, de mulheres, de um mundo caído. E ele diz o seguinte, olha, Deus não está nesse negócio. Então ele fala dessa concupiscência da carne, a concupiscência, eu antecipei aqui, eu falei da soberba da vida, mas agora a concupiscência dos olhos. Tudo que a gente vê. Então, Salomão vai falar isso, né, que os olhos nunca estão saciados. Ele nunca se sacia de ver as coisas. Assim como a morte nunca está saciada, ela está sempre tragando alguém. Essa concupiscência dos olhos, ou desejo daquilo que a gente vê, eu acredito que hoje, mais do que em outro tempo, estamos sendo tentados por causa da tecnologia. Então hoje nós estamos muito mais voltados para vermos uns aos outros do que há pouco tempo atrás. E nesse celular que você está me vendo, ou no computador, né, como eu estou gravando, ele tem todos os desejos à sua mão. Vamos ver aí os jogos, as concupiscências dos olhos, os joguinhos aí, tá cheio de gente endividada, as promoções, um monte de gente que sai comprando. Eu estava lendo alguma coisa outro dia que o horário que as pessoas mais compram é no horário da noite, madrugada, que elas estão sozinhas, aí vem uma compulsão, aí aparece uma promoçãozinha, ela vai lá e sai comprando. As pessoas, mas isso é desde criança, tudo que é criança vê, ela quer, ela vê um picolé, ela quer, ela vê um algodão doce, ela quer, ela vê um brinquedo, ela quer. E ele está falando desses olhos que precisam ser educados, precisam ser doutrinados para não ser levados a desejar coisas, a ambicionar coisas. Então os mandamentos falam sobre isso, né? E esse é o nosso desafio. Então João, naquele início, está falando, né, sobre esse mundo que oferece, que ele está à nossa volta. Então essa concupiscência da carne, do nosso ego, a concupiscência dos olhos, que acaba sendo uma ferramenta, e a soberba da vida, ele diz que não vem do Pai. E a Bíblia diz que, né, os olhos são a janela da alma. Se os nossos olhos são puros, nosso corpo é puro. Se eles não são, tudo é impuro. Quando salvos por Jesus, precisamos tomar os cuidados necessários. Não é de Deus, é do mundo. O mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Queridos, quando nós pensamos aqui daquilo que é de Deus, não existe compatibilidade. É sim, sim, não, não. Não tem meio termo. O grande problema hoje são as negociações, as tolerâncias com aquilo que não tem que ser, as concessões. E aí a gente tem visto muitas coisas em nossas igrejas, muitos púlpitos muito estranhos, muitas coisas que a gente vê. Hoje a gente vê mais por causa dessa informação que a gente tem. Que até pouco tempo atrás a gente via algumas coisas acontecendo através de leituras em livros, algumas reportagens mais específicas, mas hoje não. Está aí, na pontinha do dedo, né? E eu falei sobre seguidores no domingo passado, no chamado de Jesus, quando ele disse para os seus primeiros discípulos: segue-me, que eu vos farei pescadores de homens. Hoje nós temos muitos seguidores. Você, talvez, que não é membro da PIB de Cascadura, é um seguidor da igreja de forma virtual, né? A gente segue alguns e outros. Só o TikTok são quase 2 bilhões de pessoas. No Instagram, 150 milhões. Facebook já está meio caidinho, mas são mais milhões. E tantos outros que tem por aí. Mas nós temos que tomar cuidado diante disso e saber que não tem negociação. São coisas que não se misturam, a água e o óleo. Queridos, nesses próximos dias que virão, esteja em oração por este mundo que Jesus amou e ama, pelas pessoas que estarão adorando os seus próprios corpos,
estarão adorando através de músicas, através da cultura, que tem sido uma ferramenta bem forte para diluir o Evangelho. E no próximo domingo eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou estender um pouco mais esse assunto. Mas no dia de hoje, vamos nos concentrar pela fé diante do chamado de Jesus, diante do texto que a gente leu aqui, que nós não entregamos a nossa alma à vaidade. Então, quanto mais vivermos em santidade, mais bênçãos colheremos, e Deus nos chamou para isso. Então, fique firme, coerente com o seu discurso e o seu testemunho vivo. Nesses dias, se for para algum retiro, descanse, leia um livro, pegue uns capítulos da Bíblia, dedicação à oração e tantas outras coisas. Visite alguém, fale com alguém, descanse se você não consegue tirar férias. Mas lembre-se, queridos, nós não pertencemos a esse mundo. O texto vai dizer que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, só que não é aqui. Esse sempre é o céu. Amém? Então, vamos seguindo em frente um dia de cada vez. Lembrando que no próximo domingo nosso culto é online, às 10 horas. Não teremos culto presencial, como já há muitos anos. A nossa região é bem carnavalesca e tem impedimento de trânsito, tem alguns movimentos de um lado e do outro. Então, aproveite esse tempo também para dedicação às coisas do Senhor, ok? E aí a gente vai se falando, se Deus permitir, no próximo domingo, de forma virtual, a gente se encontra. Vamos ouvir agora um hino que fala sobre santidade, que fala sobre sermos mais alvos do que a neve. Normalmente a gente canta em dias que tem ceia, mas seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Então a letra é linda, ouça, e aí você vai ver que não tem porquê nós nos deixarmos levar por qualquer concupiscência, por qualquer desejo, por qualquer tentação no mundo que venha tirar de nós a alegria de sermos de Jesus. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. O Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu.